Olá, meu nome é Carlos Henrique, eu sou aluno de doutorado do grupo de fotônica, orientador professor Leonardo De Bono. Eu vou apresentar o trabalho com o título Phantom Second Laser Induced Reactor Scattering, a Frequency Resonance Study of the First Order Molecular Hyperpositivity em Cinema de Derivativos. Bom, então é sabido que entender as propriedades ópticas lineares e não lineares realizadas na frequência são fundamentais para identificar regiões onde essas respostas são mais intensas para o uso em desenvolvimento de dispositivos fotônicos e aplicações biológicas. Entretanto, existem poucos estudos na literatura que reportam, né, a dispersão, em particular, a primeira hiperparcialidade molecular. Então, tornando-se impossível conhecer, né, o problema espectral de moléculas para aplicações, como bioprobes, como anteriormente, e até dispositivos de segunda ordem. Então, a ideia desse trabalho é justamente desenvolver um aparato experimental de modo a medir a hipervelocidade de primeira ordem, resolvido na compreensão de onda, usando um laser de um segundo, utilizar um modelo fenomenológico para descrever o comportamento espectral também, e compará-lo com os dados experimentais, e por fim entender como que os grupos aceitadores e doadores de elétrons influenciam na magnitude do valor de beta, né, no valor da hiperpolaridade de primeira ordem. Bom, então o espalhamento hiper-Halley é um espalhamento diferente em segunda harmônica e de interação não linear em entes microscópicos, ou seja, eu aplico uma luz de alta intensidade na frequência ômega e a luz espalhada corre em 2 ômega. A principal motivação desse trabalho foi justamente que trabalhos que reportam, né, a dispersão de beta são raros. Então, a maior parte dos trabalhos que são encontrados são justamente em comprimentos de onda, que é M64. Essa seria a nossa motivação principal. E os objetivos, claro, foi a implementação desse sistema, né, para medir em função da frequência ou do comprimento de onda, determinar a dependência espectral do beta para 5 moléculas orgânicas push-pull, né, que tem esses átomos doadores e retardadores de elétrons ligados à sua estrutura. São 5 compostos que foram estudados. Após simular um modelo fenomenológico para ver como que para ver a concordância, né, entre os nossos dados experimentais com esse modelo simulado, e por fim estudar a influência, né, desses grupos aceleradores e doadores de elétrons na magnitude dos valores de beta. Bom, então aqui é o aparato óptico utilizado, a gente usa um laser de femtosegundo pulsado, um APA para sintonizar com o menos de onda, aqui é um conjunto de polarizadores com uma lambda sobre 2 para controlar a intensidade, um splitter para dividir uma parte da intensidade coletada, que é o I de ômega, e outra parte que vai se incidir na amostra, vai gerar o espalhamento e vai ser coletada por uma fonte multiplicadora I de 2 ômega, né, que é a intensidade da frequência espalhada relativa ao espalhamento hiper-Halley. Então, ela é aplicada pela fonte multiplicadora, tanto a fonte multiplicadora quanto o detector de I de ômega, que é o detector de silício germânico, são ligados ao osciloscópio lock-in para aumentar o número de médias por pontos experimentais, amplificar o sinal. A DAC faz toda a aquisição desses dados e tudo isso controlado, né, por um programa Roimage feito no LabVIEW. O método de calcular o valor de beta é uma referência externa, ou seja, a gente precisa conhecer o valor de beta para vários comprimentos de onda para poder determinar as amostras investigadas. Então, a gente usou o PNA, que é o mais estudado na literatura, o PNA sobre o MSO. Então, na verdade, a gente faz medidas de 2 ômega em função de ômega para várias concentrações, tanto a amostra de referência quanto a amostra investigada, para vários comprimentos de ondas. A gente constrói um gráfico de 2 ômega em função de ômega quadrado com função de concentração. Como estão os gráficos aqui à nossa direita. Então, esse aqui, o gráfico é o exemplo da amostra C3, que é uma amostra que tem um átomo de bromo ligado, um átomo periférico de bromo ligado à sua estrutura. Aqui em exemplo, vocês escolhem uma métrica, então a gente vê quanto maior a concentração, maior sinal espalhado, ou seja, S1 é mais concentrado e 6 é menos concentrado. Então, ou seja, o espalhamento hiper-Halley, né, de 2 mega, é proporcional à concentração da amostra. E aqui no gráfico B, são as retas, né? Então, sabendo o valor do beta de referência, através da relação entre as coeficientes angulares das retas
da amostra de referência com a amostra investigada, nós conseguimos determinar o valor de beta da amostra investigada. Bom, então os resultados aqui, a gente os gráficos omitidos, né, da dispersão do beta, no eixo Y valores de beta, e no eixo X, na parte inferior, uma onda incidente, e superior espalhado. Então, as linhas contínuas é o modelo fenomenológico, obtido através da espectroscopia de um fóton, dois fótons, e as bolinhas são os valores experimentais obtidos pela técnica HRS. Então, para todas as amostras, né, há uma excelente concordância dos pontos experimentais com os modelos simulados. Com isso, também, a gente fez a construção num gráfico, de modo que nesse tipo tem o valor do beta em função do átomo ligado à estrutura, o core central da molécula, né, o tipo de átomo aceitador ou dador ligado à estrutura da molécula, o grupo periférico, né, ligado. Então, nós percebemos que, independente do de onda utilizada, né, de 750, 1200, até o beta zero, que é o beta estático, há um aumento, né, da magnitude do valor do beta, conforme aumenta a força do caráter doador ou aceitador de elétrons, certo? Então, nesse caso, está aumentando o caráter aceitador, né? O CM ele tem um caráter mais forte de aceitador de elétrons do que o CH3. Então, com isso, a gente viu uma figura de mérito, de modo que seria possível fazer uma previsão, né, caso eu colocasse um outro átomo de um grupo aceitador de elétrons nesse mesmo core da molécula, nessa região estudada, conseguiria prever o valor de beta sem fazer as medidas de Perrey, né, experimentais, ou até mesmo fazer simulações. Então, aqui a gente fez para 3 com menos de ondas também, mesma ideia do gráfico superior. Então, ou seja, a constante de Hampton ela dá, né, para a gente a força do caráter aceitador de elétrons. Então, ou seja, você vem aqui, escolhe isso é tabelado, você escolhe o valor lá do átomo, vê o átomo que você quer inserir na molécula, vê o valor que é a constante de Hampton, você vem aqui e consegue prever o valor de beta nesse comendo de ondas. Então, isso é bem interessante, você pode prever sem realizar as medidas de espalhamento ou simulação. Então, com isso, nós concluímos que a magnitude dos valores de beta depende do número, né, de bombas eletrônicas que a gente obtém através do espaço de um fóton, e também depende dos padrões fotofísicos, como o de dipolo, entre outros. Então, os dados experimentais têm excelente concordância com os simulados. Nós mostramos que existe uma relação entre a força do grupo aceitador de elétrons com magnitude de valores de beta, e com a figura de método é possível prever, né, os valores de beta para diferentes grupos, diferentes átomos de átomos com características aceitadoras ou de elétrons, nesse range de comando de onda estudado. É isso, espero que tenham gostado do trabalho e obrigado pela atenção.